Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E hoje nós vamos falar sobre um tema que assusta muito de nós ainda. Inclusive eu me assustei muito tempo com esse tema que nós vamos falar: empreendedorismo. E essa pessoa que nós vamos chamar aqui para compartilhar a sua história de empreendedorismo é um cara incrível, pai, esposo e é um empreendedor nato. Eu conheci o grande Daniel Oliveira empreendendo. Ele me despertou esse olhar e quebra de paradigmas sobre o empreendedorismo e hoje ele vai compartilhar um pouquinho dessa história do empreender. E ele tem uma frase que ele utiliza que eu acho incrível, que ele fala assim, ó: empreender é resolver. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós trazemos questões que nós podemos auxiliar nossa família e a família de muitos que se aproximam de nós, né? Então, o meio onde nós estamos. E ele traz isso de uma forma incrível pra gente e esse é o nosso tema do bate-papo. Antes da gente começar, já quero lembrar vocês, ainda não estão seguindo o canal? Por favor, sigam, ativem as notificações para toda semana vocês já receberem um lembrete da história da semana. E curtam aqui o canal se vocês estão gostando e lá no Instagram e no Spotify, @contapraeuoficial, para vocês curtirem histórias, verem postagens também, que tá ficando com um conteúdo bem interessante, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, meu grande amigo Daniel Oliveira. Dani Oliveira, que feliz de te receber aqui, fico muito agradecida mesmo, agradeço por ter aceitado prontamente o convite. Show de bola, muito feliz por isso. Obrigada mesmo. Pessoal, Daniel Oliveira, ele é um super empreendedor e eu conheci o Dani assim, empreendendo. E aprendi muito com ele, né, essa motivação. Como eu comentei com vocês, eu tinha várias crenças limitantes em relação ao empreendedorismo, a essa garra, o que significa realmente empreender. E ele, com um jeito todo especial, conseguiu me trazer isso. E hoje eu também tenho essa veia empreendedora aí, né? Saiu da dormência e estou aqui com vocês. Então, Dani, se apresenta um pouquinho para o pessoal e conta para eu a sua história. Show de bola. Primeiro, gratidão pelo convite, Luciano, sabe que é uma pessoa muito especial e estar com você aqui no Conta Pra Eu, para mim é muito importante e estou feliz de estar aqui com vocês, poder colaborar um pouquinho e aprender, né? Já aprendi com os outros vídeos também de vocês e tamo junto. É uma honra estar aqui com você e, pô, eu costumo até falar, quem sou eu, né? Assim, eu sou o Daniel Oliveira, hoje eu tenho 35 anos, sou marido da Rafaela, sou pai da Laís, um cara absolutamente normal, que veio superando várias barreiras, assim, vamos dizer, né? Tipo assim, não nasci numa família, assim, com uma condição que é para onde eu gostaria de estar, mas eu entendi rápido, graças a Deus, e poder começar a mudar isso desde lá de trás. Então, sou um cara formado na vida, eu falo assim, a vida me formou empreendedor, só segundo grau completo, nenhuma formação acadêmica por não acreditar nesse caminho desde então, porque eu sempre comecei a resolver problemas e até falo disso, falo assim, pô, empreender é exatamente isso, é resolver problemas. Desde meus 13 para 14 anos me entendo como empreendedor, vamos dizer, porque eu já comecei resolvendo problemas desde lá de trás. Então, pô, formado em segundo grau tradicional, né, do colégio, e tendo que trabalhar desde cedo, tendo que viver essa realidade, sempre gostei muito de trabalhar assim por conta e ter os próprios resultados, porque eu precisei desde lá de trás. Então, quando você fala assim, pô, um grande empreendedor, e é um tema bom, né, que fala hoje, todo mundo quer ser, o empreendedor é a profissão do momento, do futuro, tem vários nomes que as pessoas dão, mas eu me entendo isso desde os meus 13 para 14 anos. Então, desde então, venho resolvendo essas coisas e comecei a trabalhar, assim, propriamente com a parte de tecnologia, um pouquinho diferente de muitas pessoas que começaram, eu tenho 35 hoje, que começaram lá atrás com, sei lá, office boy, trabalhando na firma da empresa, na empresa de família e tal. Eu comecei um pouco diferente, eu comecei a aprender uma profissão que era
era do futuro, porque nem computador eu tinha, mas tendo que usar muito da mente e da força, né? Porque assim, você vai ficar até lembrado disso aqui, aqueles computadorzão que eram os monitor grande, aquelas coisas pesadas, e eu trabalhar nisso, falei assim, pô, eu vou mexer no computador, quem nada, eu carregava os computadores para os outros mexer, sabe? Para poder Então, na aprender. verdade, era uma profissão. Você trabalhava numa empresa com os computadores e aí você foi aprendendo a mexer. Na verdade, eu meio que pagava para aprender, né? Porque assim, era para ser ajudante. Comecei com, acho que 14 anos. Naquela época podia, não tinha problemas, né? Hoje não pode muito esse lance. Mas, pô, comecei aprendendo e ganhar nada. Ganhava, na época, faz um pouquinho de tempo, tem um pouquinho de idade já. Era aquele passe de ônibus, sabe? Você poder... E era para troca do passo, só para ir para o escritório, meio período, poder aprender. Mas rapidamente falei assim, não quero isso para mim. É um dos pontos que eu carrego. É um inconformismo, vocês são inconformado total, positivamente, vamos dizer. Falei assim, ó, tá bom aqui, mas eu quero melhorar, tô fora. Daí eu falei, não, isso aqui, tô fora disso aqui. Comecei a, não quero ficar carregando, quero aprender rápido. Eu tenho muitos mentores, eu vou trazer desde já, nessa área e na vida, começou, pô, faz isso. E várias vezes me zoaram, né? Assim, primeira vez que eu ligar o computador, acho que é legal contar isso para poder ver onde vem as formações, né? Ligar um computador, o cara falou assim, olha, deu todas as peças, o monitor, o teclado, tal, tudo que precisava, falou assim, ó, liga aí. O cara me zoando, né? Brincando comigo, liga aí. Aí eu fui lá, vi assim, logicamente, achei um cabo aqui, uma coisa ali, tá? Apertava no botão e nada acontecia. Eu falei assim, não é possível. Queimei, sei lá, aquele medo, né? Veio medo, veio insegurança. Mas a minha certeza era tão grande que eu tinha feito algo certo que assim, eu tava decidido, com 15 anos. E todo mundo me zoando no laboratório lá, né? Daí eu falei, até o cara hoje é falecido, é um cara que eu sou muito grato, é um dos meus mentores hoje. Sempre foi meu mentor nisso. O cara falou assim, veio me zoando assim, mas você é burro, você não ligou a tomada do negócio aqui, ó. Tá fora da tomada, como você quer que você liga esse negócio? Daí eu falei, veio aquela coisa, né? Eu falei assim, eu devolvi pra ele, inconsciente, né? Falei, burro é você que não me deu o cabo, você mandou ligar tudo isso aqui, você não me deu, como que eu vou aprender a fazer isso? Desde aquele dia foi uma postura. Assim, eu falo disso por quê? Porque isso formou o empreendedor. Foi uma postura que, assim, por mais que as pessoas querem falar, tal, não sei o quê, eu falei, não, isso aqui, você que não me deu, a culpa é tua. Me dá o cabo. Ele catou, me ligou e eu não sabia nem ligar, não sabia fazer nada. Era na época do Windows 3.11 ainda, não sei quem vai ver aqui, era algo um pouquinho antigo. Daí eu comecei, desde então, eu me diferenciei. Por quê? Por não aceitar uma condição, colocar em cima de mim, por mais de uma brincadeira, uma pressão e tal, me posicionei e falei assim, não, burro é você. O cara me deu uma característica, eu devolvi para ele. Olha que louco, isso aqui formou um dos melhores amigos que eu tenho, mentor, inclusive, o cara, tipo assim, me ensinou tudo que eu sei, e ele tem o outro Alexandre também, grande amigo meu, que me ensinaram isso, cara. Depois disso aqui, eu comecei, em 2 meses já estava atendendo clientes, em 3 meses já tinha uma advocacia, que eu atendia eu era o técnico responsável, mesmo sem saber fazer nada. Comecei a saber fazer nada. Então, assim, essa trajetória que eu falo de empreendedor, assim, me formou como pessoa, me formou como família. Eu acho bem legal até compartilhar isso, por quê? Porque às vezes vem várias adversidades hoje que a galera para na primeira. Vão zoar, vão falar, vão não sei o quê, vão te provar. Só que você está decidido o que você está fazendo, é só seguir que vai passar, entendeu? Foi um dos pontos fundamentais que viraram a minha chave como empreendedor desde então. E desde lá comecei a mexer com isso. E sou muito grato a profissão, a esse momento, a essa oportunidade que eu tive para poder viver o que eu vivo hoje, entendeu? Então, assim, é um pouquinho da história desde então. E desde lá, com tecnologia, desde lá, com gente, com pessoas, com muito movimento, nunca preso em um lugar. Eu costumo dizer assim, sou um cara livre de rótulos. Se você me perguntar assim, Dani, qual que é a sua profissão? Lu, eu sou livre. Faço o que você precisa que eu posso resolver para você. Entendeu? Sempre foi assim, não tenho rótulo nenhum. Então, é um pouquinho, resumidamente, do que profissionalmente eu acabei me tornando, assim, até hoje, né? Legal. E você, lá com 15 anos, talvez não sabia, né, essa denominação do empreendedor, mas você já sentia muito claro isso dentro de você, que era o que você queria. Você não queria seguir, talvez, aquela mesma trilha que todo mundo seguia. Como que era isso para você lá? Isso é forte, é uma boa pergunta, sim, porque eu já trabalhava, eu estava no colegial, sabe? Tipo assim, acho que era primeiro colegial, se eu não me engano, primeiro colegial, no colégio tradicional. Eu estudava das 7 a meio-dia e tinha que, por opção, assim, por questão de família, não tem problema nenhum em falar, que com 14 para 15 anos, pai e mãe separado, é um ponto forte, talvez quem está assistindo aqui vai ver isso, talvez se identifique, porque eu, como homem, acabei perdendo a referência de pai, assim, então hoje a minha busca, grande busca é essa. E ao me ver, assim, morava eu, minha mãe e minha irmã.
de pai e mãe separado, acho que desde, se não me engano, desde os 8 anos de idade, eu não tenho uma referência. Meu pai é vivo, tal, mas não tenho contato nenhum. Você falou, tem rancor, tem alguma coisa? Zero, mas assim, eu não tinha a referência, então eu sempre busquei em pessoas fora. E quando eu me vi com 14 para 15 anos, exatamente nessa época, eu tive que começar a trabalhar, por quê? Porque começou, a gente morava num apartamento, acho que foi deixado pelo meu pai e minha mãe, não sei. Era um deles, ficou pra gente, só que o condomínio era o nosso aluguel, né? Porque assim, daí, a hora que eu descobri com 14 para 15 anos, que desde quando separou, acho que minha mãe não conseguia pagar o condomínio, começou a meio que perder nosso único bem da família. E aí um dia que eu vi, de repente, puf, bateu lá um oficial de justiça, tipo, com ordem de despejo. Daí deu um puf na minha cabeça, tinha começado a trabalhar e estava nessa transição exatamente que eu estava te falando agora. Então, essa necessidade de formar esse homem, enfim, não tenho, se perguntar assim, adolescência, eu não tenho muitas lembranças, porque tive que sempre resolver muita coisa. Então, acaba até um pouco da personalidade, um pouco do jeito de falar, até um jeito meio explosivo e decidido de ser, porque sempre tinha que resolver, não tinha assim, olhar, na hora do vamos ver, putz, posso contar com quem? Com ninguém, não tinha quem eu dar a mão para pegar, assim, sabe? Então, assim, meio que perder essa referência. Tinha meu avô, eu considero meu pai, que hoje é falecido também, então a gente começou a perder essa referência. Então, por trabalhar já e ter uma certa renda, eu olhava assim para os outros que estavam cursando faculdade ou no caminho tradicional e falava assim, isso não faz sentido para mim nenhum, porque muitos já estudavam e não trabalhavam com o que não gostavam. Vários amigos formados, vários tios, parentes, todo mundo, referência que a gente vinha, até pergunta aqui, pô, você trabalha para alguém hoje? Faz sentido? Você gosta do que você faz? Muita gente fala que não. Então, por que você faz isso? Entendeu? E ter que pagar para estudar, para depois arrumar um emprego, começar lá atrás, isso não entrava na minha cabeça, não entra até hoje. Talvez até dê um parafuso quem está escutando a gente aqui. Por quê? Porque não faz sentido. Porque, assim, eu sempre fui um cara muito livre. Então, assim, ao trabalhar e já ter uma renda sendo gerada, eu falei assim, não faz sentido eu ter que parar de ganhar essa renda para estudar, para depois voltar a trabalhar lá de baixo e crescer. E a hora que eu olhava pro chefe do chefe do chefe do chefe das empresas que eu trabalhava, eu falei, cara, é o último cara que eu quero ser esse cara aí. Então eu comecei a brigar, assim, lá dentro. E a família não, né? A família, pô, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá? Eu falei, não tem nada. E eu assim, foi meio que essa desgarrada, assim, na família, assim, meio que quebrando os padrões, sabe? Então, assim, eu nunca fez sentido, foi sempre um resultado. E quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava e mais eu ajudava em casa. Então eu falei, pô, meu objetivo está sendo cumprido. Então assim, eu coloquei assim, falei, pô, perder um apartamento com 2 anos assim, foi um negócio muito louco. A gente acabou sendo despejado. Perdemos o apartamento, tipo assim, valia, eu nem lembro os valores da época, mas sei lá, vamos falar, se valia 100 mil, eu saí com 10 mil na mão, sabe? 10%, que a gente acabou indo para leilão, sei lá o que aconteceu, para não executar. O síndico era muito amigo nosso, um cara que eu sou muito grato também, acabou sendo amigo da família. Daí a gente saiu com uma grana na mão, e aí veio o segundo ponto que me formou, assim, um laço de amizade, de personalidade muito forte. Eu acho que tinha 17 para 18 anos, foi quando a gente perdeu, nesses 3, 4 anos, foi essa briga, sabe? Imagina você viver nesse furacão. Então, nesse tempo, daí falei, pô, tem que sair. Comecei a procurar e tal, daí eu lembro até hoje, minha mãe achou num anúncio de jornal um apartamento para alugar, a gente começou a procurar, era num bairro totalmente distante, assim, tipo, lá na Saúde, eu morava lá ali perto do Jardim Aeroporto, da Cidade da Mascote. Eu fui lá pra Saúde, perto do Zoológico, ali, um bairro bom também, né? Fui pra um apartamento de 3 quartos e tal. Só que na hora de alugar, nunca tinha alugado nada, não sabia o que era, não tinha nome, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Imagina a realidade disso aqui, minha mãe devendo tudo, como que você aluga alguma coisa? Daí bateu todo, precisava de um fiador. Daí eu te pergunto assim, até assim, você, imagina você ver a situação dessa, do moleque, ou uma família lascada, quem que vai ser fiador? Daí veio outro anjo da minha vida, grande amigo meu, chamado Alexandre Reis. O cara, comecei assim, eu sou padrinho de casamento dele, inclusive, junto com minha mãe, um grande irmãozão. Daí eu falei assim, ele falou, mano, vê o que precisa, você pode pegar os documentos ali que eu vou ser seu fiador. Eu falei assim, caraca, deve ser, fator amizade é muito forte pra mim, sabe? Então esse cara mudou completamente esse game e assim, pô, foi fiador, um cara que ia colocando a casa que ele tinha comprado, a única casa que ele tinha de poder, assim, ele colocou como garantia, sabe? Porque não, o lance de fiador é isso. Daí depois essa confiança me tornou tão empreendedor, esse é um ponto que eu conto, porque você pergunta assim, a método normal é, filho, estuda, para poder passar na faculdade, depois estuda, para arrumar um bom emprego, trabalha, até se aposentar no tal do INSS. É o que a gente aprendeu. Eu aprendi assim, pelo menos. Eu também.
Só que não faz sentido isso para mim, porque eu olho assim, putz, meus avós, tudo, ninguém tem a aposentadoria que eu gostaria de ter. Eu falei, que maluco, esse é um caminho que eu vou sair desse jeito, aí eu tô fora. Daí, por Não quero trilhar esse, né? Tô fora, entendeu? Não faz sentido nenhum. Para mim não fazia sentido, nunca fez. Daí quando eu vi isso aqui, eu falei, tava nesse meio bolo aí, quando eu mudei para esse apartamento e tal, eu mudei de ambiência. A gente tava comentando sobre isso. Cara, hoje eu sei o nome, mas quando a gente sai de um movimento aqui e entra em outro, depois era um novo ciclo, uma nova coisa, e não tinha carro, não tinha nada, sabe? Assim, mudei. A hora que eu vi, eu falei, pô, tem que fazer. Daí eu comecei trabalhando. Com o dinheiro que sobrou, eu comprei uma moto do apartamento, falei assim, eu preciso comprar algum meio de transporte, comprei uma motinha na época, nem sabia andar de moto, comprei uma moto para poder... E foi sem... Tirou a habilitação, tudo assim, nada? Foi surreal, assim, eu não sabia andar, tal, não sei o quê, daí eu falei da moto, andava de garupa com os brothers meus, morria de medo, falei assim, pô, andar numa moto e tal, tinha medo dessa coisa, daí por ver, eu falei, o espaço de locomoção é rápido, eu já atendia uns clientes, eu sempre tive isso na minha veia, eu nunca tô contente com uma coisa só, para mim não existe, tipo assim, uma fonte de renda, desde os 15 anos, então eu ganhava já esse salário das empresas, como se prestar serviço, já fazia trabalho por fora, já uns freela, que eu chamava assim, né, um trabalho aqui, um trabalho ali, então com a motinha eu rodava. Então daí eu comecei a fazer, pegar toda essa grana de fora, rodei, já repus a grana da moto e meio que, eu lembro, acho que se não me engano, foi 10 mil reais que eu peguei para comprar uma motinho zero. Daí na época, dos 15, acho que 10, sei lá quanto sobrou 14 mil. Eu sei que eu peguei 70% da grana e gastei. Minha mãe ficou louca, né? Pô, não sei o quê. Rapidinho eu voltei, comecei a guardar uma grana e depois falei, pô, foi a grande sacada, eu comecei a crescer e formar esse realmente empreendedor, porque só foi problema. Só que eu falei assim, ou eu posso chorar, ou eu posso resolver. Chorar, sinceramente, é difícil chorar até hoje. Porque já formou tão na casca, né? E foi assim. Uma coisa, como que era para sua mãe isso? Então, assim, você falou que você não tinha a referência do seu pai, e eu entendo que você teve apoio externo, né? Figuras masculinas que te apoiaram, como seu avô, e esses amigos, né? Que Deus, que o universo, aquilo que a gente quiser chamar, colocou no seu caminho. Mas como que era a figura da sua mãe? Ela te apoiava nisso? Ela tinha medo ou não? Como que foi essa relação assim, com ela? A minha referência sempre foi ela, assim, na verdade. Não sei por minha mãe perto, sempre foi ela. Então, assim, não teve... E a comunicação, o jeito dela se expressar é muito quieto, até hoje. Então, assim, não tem muita fala. Então, tem que meio que descobrir. Sabe? Quando você vai assim, meio que por telepatia, você tem que... É sentimental, né? Pai, mãe e filho e tal, é sentimental. Então, esse ponto foi meio sempre muito... Ela sempre trabalhou, sempre, pô, tinha que ficar na casa dos meus avós, tinha que ficar não sei o quê. Então, eu tinha essa busca, mas não pedia. Então, eu sempre via ela como referência. Então, eu tive assim, tá? Até por falta de comunicação minha, hoje eu entendo, né? Por comunicação minha, de não saber pedir, porque, pô, tudo que eu pedia não tinha. Então, eu parei de pedir, entendeu? E assim, você para de pedir, quando você ganha, se é difícil receber, não sei se é um ponto muito forte isso, até para quando você não sabe, para receber presente, até hoje é difícil. Por quê? Porque você nunca ganha nada, sabe? Você olha assim, você não tem nada. Tipo assim, presente, uma coisa ou outra, sempre foi naturalmente é o que tinha, sabe? Então, assim, financeiramente falando. Quando você começa a falar assim, pô, eu vi ela fazendo, trabalhando, tal, não sei o que, foi a grande referência que eu tive. Então, eu sou muito grato, assim, foi figura de pai e mãe, mas não é a figura masculina. Eu busquei no meu avô, tal, e mesmo assim, era outra pessoa que era a mesma personalidade que minha mãe. Não falava tanto, então você tinha que meio que modelar. É uma das maiores habilidades que eu tenho hoje, se você for perguntar, é modelagem, porque só por ver eu já aprendo o que você está fazendo, rapidinho. Então, assim, pô, aprendi a andar de moto, aprendi olhando para os outros na prática, sabe? A dirigir da mesma forma. Então, assim, às vezes no computador eu ficava olhando o cara assim, fazia, e eu nunca tive medo de errar. É uma das características que eu ensino minha filha, inclusive hoje. Eu tinha a característica de não ter medo de errar. Então, eu falei, errava, tá tudo bem, eu corrigia rápido e tá tudo certo. Eu nunca tive... Só que também me formou uma coisa que, assim, eu odeio a mentira. Então, assim, por quê? Porque errou, fala, não sei o quê. Começou essa parada, se eu sentir que tá mentindo, tá inseguro, eu vou logo dar uma pedrada. Eu falei, é sim ou é não? Resolve. Porque o computador, essa parada é sempre assim, não tem um, eu vou pensar, vamos ver. Tem duas opções, né? Se a sua opção for essa, tem isso e isso. Se a sua opção for essa, tem isso e isso. É aqui. É isso. E a vida também foi assim pra mim, entendeu? Assim, eu usava o computador porque assim, é I ou, né? Sim ou não. E a vida também foi sim, sim, não. Eu fugia do não porque eu tava lascado já, entendeu? Então ficou sempre essa corrida. Então essa referência foi porque de observar e ver. Então, isso é uma briga, talvez muita gente esteja vivendo isso, inclusive. E é um dos meus maiores propósitos hoje, é isso. Por quê? Porque por não ter uma referência, eu sempre pedi a Deus, cara,
Minha maior missão hoje, eu falo para você, eu falo para todo mundo abertamente, é ser pai. Por que disso? Porque essa parte, tudo que eu vivi, falei, pô, sem a referência eu sei o quanto é difícil. E a hora que eu me tornei pai, mudou tudo. Porque eu falei, beleza, Deus colocou na minha vida, falou assim, você quer? Então toma, agora é você. agora a bola tá com você, né? O que você faz? Daí você acaba tendo que, pô, o que eu queria, eu tô no posse de poder fazer, mesmo não sabendo, entendeu? Mesmo não sabendo. Daí você tem um pouquinho de... Aí você tem que buscar, tem que estudar, tem que testar muito. Então, foi coisas que foi acontecendo comigo. E hoje eu falo assim, tem um grande significado para isso, que eu até compartilho com você aqui. Essa é uma das minhas missões hoje. Ser pai é diferente de ter filhos. Por que isso? Porque eu vivi minha mãe tendo que ter filhos. Porque saía de casa, eu estava dormindo, eu estava na casa dos outros. Voltava para casa, eu estava dormindo. Então, você acaba vendo seu filho, sua filha crescer na horizontal. Isso para mim é ter filhos. Ser pai para mim é o quê? É o que eu estou vivendo porque eu escolhi viver isso. Através de uma dor eu converti e trouxe uma relação para mim. O que é? Eu ver minha filha crescer, eu tomar a decisão de cuidar dela, primeira comidinha, primeiro passo, primeiro dente, primeiro tudo. Hoje eu falo assim, isso me move a fazer qualquer coisa. E quando você resolve isso, quando a palavra empreendedor vem daí, eu resolvo o que tiver. O que não tiver, a gente aprende e resolve também. Então, o empreender é isso. E, assim, ser pai é algo que eu não tive. Beleza, mas, assim, não é por isso que eu não tive que eu vou ficar chorando, tá? Então, virei o jogo para poder fazer isso. Talvez muita gente pergunte assim, é fácil? Negativo. Só que quem disse que ia ser fácil, né? Assim, acaba tendo que... Tá tudo certo, assim. Foi uma grande formação que eu tive, assim. E qualquer nicho, você pode falar assim, por quê? Por aprender fácil observando... Se eu falar com um médico, falar 5 minutos com o médico, se ele falar alguma coisa, eu consigo pegar rápido. Com um engenheiro, com qualquer tipo de pessoa, eu não fico fora da conversa, mesmo não tendo tanto estudo, não tendo tanto nada, porque é aquilo que eu falo, a vida me formou empreendedor. Então, assim, acho que esse é o caminho que eu sigo e posso colaborar um pouquinho com quem se conecta a mim, entendeu? Legal. E você acha, Dani, que, por exemplo, você associa a esse tempo de qualidade, né, com a sua pequena princesa, em decorrência de você ser empreendedor? Você acredita que se você estivesse num formato normal, onde a maioria de nós estamos com CLT, você teria também essa mobilidade, você teria esse prazer, né, de desfrutar do crescimento dela, como você faz hoje? Essa é uma pergunta que muitos fazem, e a cada dia faz mais sentido para mim. Inclusive, eu estava no final de semana agora numa grande imersão, exatamente grandes empresários que contratam funcionários. Então, assim, o tempo de qualidade é o que a gente cria. Então, por exemplo, é uma decisão que você tomou. Eu tenho uma profissão que eu vou ter que fazer isso e aquilo. Então, se você olha para um objetivo, você vai chegar lá, talvez seja o preço que você vai pagar. Tudo é o significado que a gente dá, sabe? Sei lá, um médico, 5 anos de estudo, blá, 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 um monte de coisa. Se a pessoa está disposta a pagar aquele preço, quem sou eu para falar que o tipo de qualidade dela não é aquilo? Então, assim, só que deixar para trás algo que o meu propósito é ser pai, então, assim, qual que é o lance? Minha filha nasceu. Então, o meu contador vai a partir do momento que ela nasceu. Porque é ali que está contando, não é a profissão. Então, qualquer forma de gerar renda hoje, de profissão, ou de negócio, de empreender, eu vou de acordo com o meu objetivo. Então, a minha recompensa diária é o que eu quis construir. Talvez a pessoa é a profissão, tal. Então, tempo de qualidade que eu respondo assim, o que você decide. Por exemplo, arrumei um emprego, arrumei um plano, tal. Tá ruim, sai fora. Tal, mas eu tenho que não sei o quê, eu preciso do FGTS, eu preciso não sei o quê. Isso, na minha opinião, isso aqui é opinião, tá? Cada um tem a sua. É a maior cadeia do mundo. É a maior cadeia. Por quê? Você aceita algo, você estuda para algo que te falaram que é bom, talvez você viva o sonho do seu pai, da sua mãe, não sei. Você aceita algo que falaram que é bom, você não gosta, daí você vive tantos X anos, se forma para poder realizar um sonho de alguém que não realizou, geralmente é assim que acontece. Meu pai não formou isso naquilo, joga pro filho. Você carrega um puta fardo em cima de você para assinar alguma carteira que não faz sentido para mim. Os benefícios, tal, não sei o quê. O maior ativo hoje do mundo que a gente busca é a atenção. Né? A maior ativo do mundo é tempo. Tempo, a gente já começou, é um contador, né? Na Bíblia diz assim, máximo 120 anos, são tantas mil horas e tal. Então o puleto tá caindo. Você não vai passar disso. Então, assim, você pode escolher fazer ou pode não escolher não fazer.
Então, por uma profissão, se você definir isso, fala, pô, vou escolher isso aqui. Você não gosta do que faz, você não ganha o quanto merece. Passa o tempo suficiente com a sua família? Não. Com quem você ama, com onde você quer? Não. Então, para que você faz isso? Entendeu? As perguntas te libertam, na minha opção. Então, assim, o que é tempo? Quando você fala, qual é o tempo de qualidade? Tempo de qualidade você decide. Só que a gente vive no capitalismo, né? Isso é muito forte. Eu ia falar isso agora, né? Precisa da grana. Só que assim, a gente aprendeu a ganhar grana de uma forma só. Estudar para que outros deem o preço em você, comprem os seus sonhos por um preço que não merece. Na minha cabeça, tá? Talvez eu dê um choque na mente de muita gente aqui, eu não sei se é o objetivo, mas não é esse. Qual que é o objetivo? O que me move é a liberdade. O que é ser livre, Dani? É poder fazer qualquer coisa? Não. É poder falar não a hora que eu quiser, poder fazer a hora que eu quiser e tal, mas com responsabilidade. Talvez você pergunte, como que você gera a receita hoje? Pegando a mensagem que está dentro de mim e solucionando o problema de alguém. Ainda mais com a internet hoje, é surreal. Falar assim, só... Lógico, tem várias limitações e me coloca à disposição aqui, inclusive, para quem não tem esse caminho. Por quê? Porque as pessoas acabam assim, pô, eu já aprendi isso, tal, como que eu vou fazer tal coisa de tal jeito? Calma. É só você perguntar para você, Daniel, como que você faria isso para resolver tal coisa? A resposta vem em você. O caminho aqui, a hora que eu já falei para você, Lu, o caminho quando eu descobri a referência que eu estava buscando é para dentro, não é lá fora. Eu sempre busquei lá fora, na imagem de um pai, na imagem de um homem, na imagem disso aqui. Quando eu encontrei, pô, falei, não sei se quando cada religião aqui, não quero entrar nisso, mas para mim é a minha base. Quando eu encontrei Jesus, encontrei dentro, falei, pô, isso aqui para mim faz sentido. Tá dentro de mim, a gente mora dentro. Pô, daqui para dentro, daqui para fora a gente cria. Então, assim, é você se conectar com algo maior que o seu, não sei o que você acredita, mas viver exatamente o seu propósito. Que propósito meu? Liberdade, ser pai, para poder mudar a realidade da minha família. Se não veio boa até aqui, ok, o que eu já não posso fazer, eu já sei. Daqui para frente é comigo. Então, assim, é fácil? É negativo. Passando aqui, às vezes conta meio que bonito, mas por que você não conta o lado ruim? Porque não precisa. Porque o lado ruim muita gente conta. Eu tomei a decisão também de falar do lado positivo das coisas, de como resolver, não de ficar focando no problema. É uma grande sacada para qualquer pessoa, entendeu? Então, esse lance de tempo de qualidade é resposta porque você quer. Não é que ninguém vai dar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Quem disse? Quem falou? Você aceitou? Então você aceitou, tá tudo bem, entendeu? Esse é um caminho. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Não, respondeu muito. Eu sou muito contra o tem que, né? Acho que o tem que me bloqueia e eu paraliso no tem que, eu não suporto. Né? E faz total sentido, porque o tempo de qualidade para mim pode ser um e para você pode ser outro, né? Então, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, de saber aonde eu quero chegar, o meu propósito de vida, como você mencionou, e está tão em alta hoje, né? Qual é o nosso propósito de vida? Então, faz todo sentido. E quando você comenta das pessoas que te auxiliaram, acho que quando a gente vai empreendendo, encontramos muitas pedras, muitas curvas, muitos obstáculos e muitos anjos no nosso caminho também, né? Que são facilitadores para aquilo que a gente quer. Isso também te trouxe, porque você tem isso, né? Eu olho o Dani assim, e eu vejo uma pessoa que sempre quer fazer pelo próximo. Talvez uma forma também de retribuir tudo aquilo que você recebeu, esses anjos que foram colocados no seu caminho. Então, é uma forma de um agradecimento. É como se fosse uma corrente mesmo, né? Então, assim, você recebeu lá no momento que você estava precisando, empreendendo, e aí você segue repassando também. Isso é um ponto até legal você tocar nisso, que faz até trazer um novo significado para mim agora. Sempre tive muito isso. Assim, não tenho... Para mim é uma continuidade, é um fluxo. Então, tudo acontece no transbordo. Nada acontece se você represar. Então, assim, se trazer uma analogia, se você pegar um grande lago, pode ser o lago mais maravilhoso que for, se ele não estiver fluindo da nascente, despejando em outros afluentes, assim, você vai ver, ele vai ficar o quê? Uma água podre e tal, vai secar e vai virar barro. Então, assim, às vezes as pessoas querem acumular, querem isso aqui e tal, e eu sempre nunca tive isso. Então, por assim, como que eu mais aprendi? Ensinando os outros. Aprendi agora, se eu aprender com vocês, eu já vou pegar alguém que precisa, vou falar, vou contar do meu jeito, que a melhor forma de ensinar é sendo exemplo. E a forma de aprender é ensinando. Tá lógico na minha cabeça. Então, assim, o servir aos outros, para mim, é muito natural. Por quê? Porque eu sempre busquei isso e não tive. Então, assim, para mim também nunca segurei muito. Então, deixo meio que transbordar. O jeito que vem, vai. É só passagem mesmo. Eu entendo que
tudo é... A gente tá tomando posse de tudo que sempre foi nosso, tipo assim, as riquezas do mundo tá na nossa mão, é só tomar posse, só que você tem que ter um pouco de sabedoria para poder acessar. Então, tudo que vem, pô, planta, compartilha as melhores sementes, eu não seguro nada. Se alguém perguntar o que você faz, eu vou contar tudo. Se estiver disposto a anotar, você abre um negócio concorrente ao meu. Por quê? Porque eu sei que tem espaço para todo mundo, tem para tudo. Então, assim, eu nunca segurei. Então, quanto mais eu transbordo, mais volta para mim. Então, assim, acho que não tem que... Quem segura esse lance, as pessoas querem ser presas, querem um rótulo, eu sou tal profissão, eu sou não sei o quê, tal. Eu sou eu, entendeu? Eu sei que eu sou em mais semelhança de Deus e acabou. O resto, tipo assim, é o que vier, porque o propósito, você falou assim, é um ponto importante e liberta muita gente, tá? O propósito hoje virou um produto. Hoje, assim, você vai aqui, você vai descobrir o seu propósito, vai não sei o que e tal. Propósito, você quer ver pra quê, entendeu? E o que liberta isso, às vezes, até uma pergunta, eu gosto muito de perguntas, talvez ajude muita gente que vai estar escutando a gente aqui, com certeza. Se tempo e dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo agora nesse exato momento para você que faz sentido? Entendeu? Se você perguntar para mim, eu estaria exatamente aqui. Por quê? Quando você me falou aqui, eu falei, pô, foi um negócio que mudou, daqui a pouco eu compartilho com você, mudou uma das minhas visões pelo seu convite, por estar vivendo o seu propósito. Bateu em mim e falei, pô, veio uma energia tão boa que eu queria estar exatamente nesse momento aqui, eu estaria fazendo a mesma coisa, porque não é por tempo, não é por dinheiro, não é por nada, porque eu estou realmente vivendo o meu, que é compartilhar o que eu sei, e eu sei a força que isso aqui tem, eu sei da força do seu propósito, para quê? Para levar isso para todo mundo, porque às vezes se mudar a vida de uma pessoa, pode mudar tudo. Então isso está conectado no meu objetivo. Essa é a resposta que eu dou. Assim, e depois, não sei, tem outro compromisso, tem outro, mas sempre eu tenho uma ordem de valores. Assim, talvez te ajude muita gente. Para mim é Deus, saúde, família, depois negócios. E eu sempre escrevo assim, não inverta a ordem. Por quê? Porque se você inverter, vai pesar e vai dar ruim. Então, se você estabilizar aqui, não tem regra nenhuma que tire do seu propósito, né? No meu visor, ao meu ver. Legal, Dani, perfeito. E me fala uma coisa, eu sei que você não quer falar da parte dolorosa, né, do empreender, mas então vamos separar assim, ó. Pode falar, não tem importância não, tá, Lu? Daria de dicas, assim, 3 dicas para aquela pessoa que gostaria de empreender, né, que talvez já tenha um empreendedor ali dentro dela, mas não colocou em atividade, ainda está adormecido. Dá 3 dicas. Show. Um ponto importante, não tem problema falar do negativo, mas é que muita gente fala do negativo para vender algo. Você fala assim, o empreender é tomar mais não do que sim. Isso é um fato, mas a vida é mais não do que sim. Então começa a colocar as partes negativas e o nosso medo começa a bloquear. Não, empreender é ruim, tal, não sei o quê, tal. Então acaba gerando vários bloqueios. Quando a gente fala da parte real, nem da positiva. Da positiva é eu ganhar dinheiro, é ter tempo, é viajar, tal. Isso aí também não funciona para mim. Você só vai conseguir o positivo se você construir o real. Então, assim, 3 dicas que eu falo, putz, isso aqui é muito simples e tal, e muda muitas visões. Primeiro é você ser você. Primeira coisa, seja você. Hoje uma melhor forma de você começar a empreender é ser você no Instagram, por exemplo, aqui no YouTube, pode ser em qualquer lugar. Ser você. O que é ser você? Você ter uma mensagem e deixar essa mensagem sair. Por exemplo, vou dar um exemplo eu faço bolo muito bem. Tá bom, você é uma cozinheira? Não, você faz bolo muito bem. Então, eu tenho prazer na gastronomia, na doceria, alguma coisa legal. O que você vai passar através dos seus bolos? Pô, a minha felicidade, levar amor para as pessoas, levar paz, não sei qual que é o sentimento. Isso é empreender. A galera fantasia tudo, é o quê? Você ter uma mensagem sendo você. Através de alguma profissão, alguma atividade, alguma coisa, algum movimento que você faça, você transmitiu o que você acredita, o que você transformou você. Então, você conta histórias. Então, primeiro, ser você, e o segundo é um meio de comunicação. Você gerar uma solução com o que você sabe. Você mexe com isso, aquilo, eu mexo com isso aqui, não importa. O que você faz, soluciona o seu problema? Soluciona. Então, conta para alguém. Ou vende para alguém, não importa. O terceiro ponto para ser empreendedor é o quê? Aprenda a vender. Aqui que bloqueia 90% das pessoas. Eu odeio vender. Por quê? Porque a grande profissão lá atrás que... arruma um emprego pro meu filho aí, sei lá, a mãe pedir, isso aí, coisa tá gravada na sua cabeça, que talvez as pessoas escutem isso aqui e vai lembrar. Arruma um emprego pro meu filho aí, pode ser até vendedor. Pedir algo para alguém, né? Pode até ser vendedor. Tipo assim,
não faz sentido nenhum, sabe? Por quê? Pode até ser vendedor. Porque era uma coisa ruim, vendedor é chato, vendedor não sei o que e tal. Quando você entende que tudo você vende, a maior técnica, se você, Dani, invisto em quê? Investe em um curso de vendas, investe em modelar pessoas vendedoras, investe você aprender a vender, porque você tem duas vias no empreendedorismo. Ou você vende, ou você compra. No capitalismo, ou você vende, ou você compra. Na vida, ou você vende, ou você compra. Então, o que você quer fazer? Você quer comprar? Com que dinheiro? Então, você tem que vender. Então, assim, quer consumir? Cara, com que dinheiro? Com que receita? Você tem que vender. Então, a grande sacada é ser você, solucionar um problema através do que você gosta. E terceiro, aprender a vender o quê? Tudo e principalmente isso que você gosta de fazer. Aí você tem um grande empreendimento na mão que eu tenho certeza que muita gente está do seu lado, não tem. Você vai ganhar a grana, a receita, o reconhecimento que você nunca ganhou porque está fazendo o que você ama. Daí muda tudo, entendeu? Essa Legal. é a minha grande sacada do empreendedor. Show. E agora deixa um comentário de talvez um obstáculo ou um desafio que o empreendedor pode encontrar. Não um problema, um obstáculo ou um desafio que talvez aconteça, o que é mais comum acontecer quando estamos empreendendo. Primeira coisa, vai acontecer. Vai acontecer. Primeira coisa, as pessoas que estão ao seu lado, saíram com você da onde você nasceu, seus amigos de infância, não vão te apoiar. Porque eles primeiro não vão acreditar que você está subindo e eles vão ficar para trás e tal. Eles vão sempre querer te puxar para onde você veio. Então, primeira coisa, as pessoas ao lado, eu tenho amigos da infância. Tá na palavra, infância. Infantis, se eles não subirem de nicho, eles vão continuar infantis. Então você continua. Diversão, tal, ok, não é caminho para empreender. As amigos de colégio, faculdade e tal, estão estudando, eles não passaram de fase também, eles vão continuar estudando, brincando, zoando e tal. Não essas pessoas que você tem que focar no caminho do empreendedorismo também. Família. É o grande ponto aqui, a minha maior chave aquilo é família. Porque grandes empreendimentos, grandes coisas, grandes governos, tudo é feito por famílias. Isso é bem claro para mim. Então, a sua família, talvez, não sei qual idade que você tem, se você está vendo aqui, qual idade você tem, se você já tem uma família ou você faz parte de uma. Quando eu arrumei essa chave aqui, mudou minha vida. Foi muito forte. Ah, sua família é quem? Eu, minha irmã, era quem? Eu, minha irmã e minha mãe. Depois, parentes, são avós, tal, tios, tal. Minha família era essa aqui, eu fazia parte de uma. Então, aqui eu não tenho controle nenhum. Tenho que aceitar, respeitar e beleza. Quando você forma a sua família, é você, seu marido, sua esposa, tal, seus filhos de você para baixo. É aqui que começa o melhor empreendimento da sua vida, construir a sua família. Talvez as pessoas optem por ser solteiros, optem por ser não sei o quê, tá tudo bem. Só que o seu grande negócio é esse. Então, qualquer familiar ou parente, na hora que você está empreendendo, não se espante que eles não vão comprar de você, eles não vão contratar você, eles vão não sei o quê, e pelo contrário, vão querer saber a cada momento. Qual que são os vai querer saber quais que são os obstáculos. Você vai fazer sempre assim, né? Tá tudo bem. E assim, com quem não soma, você não compartilha nada. Vai ser o grande atalho que você está buscando para crescer o tempo mais rápido que você está imaginando. Quanto mais você compartilha com pessoas, mais são pessoas ruins. Não, o empreendedor é um cara profissional. E profissional é diferente de família. O lado sentimental é 80% das nossas decisões é baseado em sentimento. 20% é técnico. Se você deixar tudo isso aqui que te aprisiona, te prende, te gera laços antigos e pessoas que você está deixando de ser, você nunca vai crescer. Então, grande sacada disso aqui é o quê? Você olhar para isso, ser grato e olhar assim, meu negócio depende de mim, minha família depende de mim. Aí você gerar a solução para isso, porque, de fato, ninguém vai comprar de você e tá tudo bem. Mas depois que você vencer, não sei como você vai chamar de vitória, no começo você vai ser louco, depois você vai se tornar meio visionário. Ah, é maluco, não sei o quê, vai fazer isso, fazer aquilo tal. Você fala assim, ok, você foca no que você quer no seu negócio, tal, não importa. Se Deus já te deu a visão, ele vai dar a provisão. É aqui que está a chave. Porque eu empreender porque assim, o grande empreendedor, geralmente sai da família, sai de um ecossistema. Para ele criar o dele não é fácil. Ou ele está no ecossistema de uma empresa, para ele criar o dele não é fácil. Então você acaba tendo que descolar. E essa desconexão é meio difícil.
só que ela é totalmente real. Se você desconectar emocionalmente disso tudo que eu tô falando, você focar aqui tecnicamente e conectar com pessoas que estão na mesma frequência que você, essas pessoas novas que você não conhece, vai te puxar para um novo ecossistema, daí seu negócio vai acontecer. Não importa o tamanho que ele seja hoje, ou que ele esteja. É a grande sacada você vencer esse principal obstáculo que tem na vida de um empreendedor aí. É o que eu falo para todo mundo, todo momento, e está funcionando há alguns anos. Bacana, Dani. Você ia comentar conosco, você falou assim, depois eu compartilho sobre o que o convite, né, para estar aqui no canal gerou em você. Olha que louco, isso aqui foi forte. A que você me ligou, e eu não sei mentir, eu já falei para vocês, mentira não rola para mim. A que você me ligou, eu falei, pô, que legal. Pô, veio só veio lembranças boas de várias coisas boas que a gente viveu lá atrás, faz nem sei quantos anos fazem, mas parece que foi ontem. Então, assim, essa conexão é forte. A hora que eu vi, você começou a falar, pô, tô com esse aqui, conta pra eu, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal. Já começa com algo querendo fazer parte do meu propósito. E a hora que eu vi assim, falou, pô, você falou assim pra mim, eu comecei agora, tô fazendo isso, meu objetivo é esse. Você contou toda a sua visão. Eu falei assim, eu olhei pro meu negócio. Hoje eu mexo totalmente na parte digital. Então, assim, o que você tá vivendo aqui, através desses canais, é a minha especialidade hoje. E a especialidade que eu falo assim, qualquer pessoa tem que ter isso que você está fazendo hoje. Porque tem uma mensagem, aquilo que eu falei, o melhor negócio para fazer é o que você está fazendo. Você tem uma mensagem, está usando de alguma coisa para poder gerar um resultado. Conexões, servir a muita gente, passando um transbordo, vem da fonte, passa por você e tá indo, não sabe quem vai ver esse vídeo. Talvez você está vendo agora, pode mudar tudo. A hora que você mostrou isso para mim, falei, mexeu no meu coração, esquentou, falei assim, legal. Aí quando você pediu um pouco da direção, na hora veio a mensagem para mim, assim, muito rápido. Você viu que eu descrevi ali, falei, é isso, vencer isso, por quê? Porque são várias tribulações que a gente passou, mas talvez até carregou uma energia negativa, de repente veio positiva, e agora, graças a Deus, deu tudo certo. O que mudou para mim? Eu já tinha grandes coisas na internet, grandes contas no Instagram, minha conta já era grande e tal. Naquele momento, eu tomei a decisão, eu falei assim, pô, empreender é resolver. E eu tava com mais de 20, 30 solicitações de pessoas querendo mentoria, querendo um monte de coisa. Cara, eu quero começar, não sei como, tal. Naquele momento, eu criei uma conta nova no Instagram, na hora. Falei com você, eu criei nova, até te adicionei lá agora, você viu. Criei uma nova, por quê? Porque a melhor forma de ensinar é sendo exemplo. Eu falo até melhor, mas na minha opinião é a única. É você o skin the game de verdade, você viu o jogo. Então, eu criei uma nova conta para quê? Para poder mostrar algo que eu estou fazendo. Em 3 dias, a conta está crescendo, está mostrando. Para as pessoas que querem começar, não sei o que você faz, vai reconectar ali, segue, você poder ver o que eu estou fazendo e vai poder copiar. É a melhor forma de ensinar, eu estou mostrando ali, cara, e mudou completamente o jogo. E se você viu o que eu passei de final de semana, com essa conta foi isso. Graças ao seu convite, mudou tudo assim, por estar novo. Várias pessoas me falaram, nossa, que legal, talvez eu vou pagar a minha também. Eu falei, não, calma. Porque as pessoas estavam o quê? Tá no Instagram, elas compram um seguidor, quer atalhos para ter números de ego. E de fato não está vivendo, é igual a profissão, a pessoa pegou um problema na profissão e trouxe para a internet. Então, a hora que eu falei com você, quebrou essa barreira assim, eu criei um novo, e a galera começou a seguir, começou a falar, não sei nem, eu estou recebendo tanta mensagem no direct, a conta pequena, não é nem com 100 pessoas, vai ter 100 pessoas agora, sei lá, não é isso. Mas são 100 pessoas que fizeram diferença na vida de uma, vai mudar tudo. Então, essa sacada foi isso que mudou, até te agradeço pelo convite, pela oportunidade. A frase que eu sempre falo é, nada é coincidência, tudo é providência, você está falando aqui por um motivo maior que a gente só é passagem, mensagem, enfim, não somos a mensagem, é só o mensageiro. Então, assim, o convite que você me fez mudou tudo, virou um negócio novo. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou até devolver de alguma forma para você, porque essa reciprocidade é muito forte. Então, assim, mudou ali, já está criando um business gigante, depois eu até te conto, pra você poder ver. Legal. E compartilhe com quem está vendo, por quê? Porque vai acontecer, está acontecendo. Em 3 dias, 4 dias, sei lá, que deu ali de conta, eu não sei. Mas já tem um resultado que muita gente não tem em um ano. Por quê? Sim. Porque eu estou vendo o meu propósito, falando o que eu estou falando para você aqui, mostrando, conectando com as pessoas, e foi essa mudança que teve, foi sensacional. Gratidão pelo convite, por não esquecer, por se permitir, talvez dê um frio na barriga em começar, deu um frio na barriga em você fazer, e falar assim, só encoraja, continua, e na hora que vier a dúvida, faz 2 vezes que vai... Cada maior provação que você vence, maior é o resultado. Tenho certeza disso. Amém, amém, meu amigo. Que legal. Nossa, eu te agradeço, né, o feedback, compartilhar e o carinho mais uma vez, né, por ter aceitado estar aqui contando essa história incrível. Compartilha com a gente como que o pessoal, né, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também, mas como que o pessoal faz para achar o Dani Oliveira? Show de bola.
principal canal hoje, que eu compartilho hoje, é o próprio Instagram, nessa conta nova, inclusive, que é @DanielOliveiraBLZ, de beleza, e tem um significado nisso até, o que é? Um grande outro mentor que eu tenho na área, que totalmente é um cara que é gringo, que eu prestei serviço para ele e tal, até falo o nome dele aqui, Jack Scholes, é um cara professor tal, britânico, que quando ele veio para o Brasil, por eu ser eu, por isso que eu falo assim, é muito forte esse nome, Daniel Oliveira BLZ, de beleza. Você veio tudo, eu falei, aí, beleza, 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 é uma gíria minha e é algo positivo que eu sempre carreguei. Esse cara, por não estar vivendo aqui no Brasil, ele sempre falou assim, pô, ele escreveu um livro e tal, ele falou assim, o que é beleza? Beleza, ele não entendia, o cara era britânico, beleza para ele não fazia sentido nenhum. Só que a hora que ele viu que era um sentimento, uma comunicação, tudo, ele me explicou o significado, ele começou a levar isso para lá, me colocou num livro, inclusive, dele, mó legal, assim, que ele mostrou, falou, pô, isso aí é uma identidade sua. Então, e até isso me resgatou agora, quando ele tem uma parte surreal que eu vivi assim na minha vida, naquele momento. Então, eu trouxe isso até no Instagram para poder viver mais uma vez a mensagem que está em mim. Então, assim, Daniel Oliveira, beleza? E dali você consegue ter vários canais, você consegue encontrar, pode me chamar ali que eu puder ajudar. Falo para todo mundo assim, se eu puder ajudar, estiver no meu propósito, considere feito, entendeu? Então, não prometo nada, mas eu respondo tudo. Ai, Dani, perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Que história maravilhosa, que rico, né? E ajudou a Luana Paula a quebrar alguns paradigmas, a ter uma outra energia também. É muito gostoso isso, né? Quando a gente se conecta e troca e compartilha, né? Eu sempre parto da premissa que compartilhando fica mais leve. E várias dúvidas que talvez eu estava também nesse nosso bate-papo conseguem ser esclarecidas. Então, te agradeço verdadeiramente, meu amigo. E parabéns pela história incrível, pela família incrível, por esse propósito maravilhoso que você identificou e se identifica e se entrega tão prontamente. Parabéns. Show de bola. Obrigado mais uma vez pelo convite, Lu, pela sua amizade, pela que você está fazendo. Continua. Eu tenho certeza que muitas famílias se espelham e precisam do que você está fazendo. E às vezes, que nem começou, é só o começo. Eu sempre carrego isso, até falo isso para você. O fim é muito melhor que o começo. Então, assim, às vezes começou mais um caminho aqui e eu tenho certeza, estou acompanhando o canal, já vi umas histórias, já me inspirei, inclusive, e compartilhando, né? Porque, assim, a gente não pode segurar pra gente, até deixa aqui e, assim, pegou, fez sentido, manda para alguém, manda para um WhatsApp, manda para um grupo, marca uma pessoa, só deixa um like, porque quando você entende que a sua interação muda tudo, é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu agradeço por quê? Porque mudou, de fato, o meu negócio. E você vai ver o que a gente, nessa conexão que teve. Agora, imagina as pessoas se conectam a você aqui. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Que puder, que você quiser contar comigo, você sabe disso. Tamo junto. Deus abençoe muito sempre aí. É só o começo. E o fim é melhor que o começo, pode acreditar. Amém. Para nós. Obrigada mesmo, Dani, mais uma vez. E até logo menos. Valeu. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Dani, muito obrigada pela sua participação. Quantas quebras de paradigmas, quanto crescimento, quanta evolução. Muito obrigada, porque eu consigo observar que eu ainda tinha muita crença limitante em relação a empreender. Então, obrigada por esse conteúdo maravilhoso, parabéns por onde você tem chegado e quantas pessoas você tem tocado realmente, né, com esse trabalho tão bonito. Tenho certeza que tocou e de repente despertou ou quebrou alguns paradigmas que você aí do outro lado também tinha em relação a empreender. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora e me despeço aqui e espero vocês com mais um super bate-papo na semana que vem. Até a próxima. Até mais.